Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Vamos juntos hoje, nessa manhã de domingo, que o Espírito Santo conduza o meu, o seu, o nosso coração, revelando as riquezas da palavra de Deus, e que esse tempo ele fortaleça a nossa comunhão com o Senhor e nos leve a caminhar com intimidade cada vez maior diante dele. Então, vamos juntos? Vamos ao nosso devocional. Já pegou sua Bíblia? Já está aí com seu coração preparado? Hoje nós vamos estar... Ontem fechamos, a nossa série de Salmos no capítulo 21, mas hoje eu queria voltar lá no Salmo 25, o versículo 14, que diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O segredo da intimidade com Deus, meus amados. Quem não quer ter essa intimidade, descobrir segredos revelados do coração do Pai para o nosso coração? Vamos lembrar um pouquinho desse Salmo 25, escrito por Davi. Davi, que nós já vimos aqui em vários salmos, vivendo períodos de aflições, e embora não seja possível nós determinarmos exatamente qual era esse momento, mas nós percebemos que ele estava enfrentando inimigos, que ele sentia o peso dos seus pecados e buscava direção para viver segundo a vontade de Deus. Então, é um salmo de oração de confiança. Davi reconhece que só Deus pode ensinar o caminho correto e proteger os que esperam no Senhor, para que os seus propósitos sejam revelados. O versículo 14 nos declara aqui um relacionamento com Deus, porque a palavra intimidade no hebraico, ela tem significado de uma amizade íntima, de uma comunhão, de um conselho secreto. É a ideia de que alguém está sendo admitido à presença do rei para ouvir os seus conselhos. Antigamente, no Antigo Oriente, algumas pessoas próximas ao rei tinham acesso ao seu conselho particular. E Davi aqui, ele utiliza então essa imagem para mostrar que Deus, o Senhor nosso Deus, ele compartilha a sua vontade com todos aqueles que vivem em reverência e temor diante dele, não é, meus amados? Então, Deus, desde o princípio, desde Gênesis, ele quer esse relacionamento com o homem. Adão caminhava com Eva na viração do dia e se encontravam com Deus. Mas o pecado rompeu essa comunhão, rompeu essa aliança. Mas Deus tinha o plano de redenção, querido, através de Cristo Jesus. E ao longo da palavra, ao longo da Bíblia, nós vamos ver homens, mulheres que desfrutaram dessa intimidade. Enoque andou com Deus, Abraão foi chamado amigo de Deus. Moisés falava com Deus face a face. Davi buscava a sua presença, era um homem segundo o coração de Deus, não sem pecados, mas ele entregava, ele declarava, ele colocava o seu coração diante de Deus para se arrepender dos seus pecados. Hoje, meus irmãos, nós temos acesso ao Pai por meio do Espírito Santo, através de Cristo Jesus. A intimidade com Deus não é privilégio de algumas pessoas, ela está disponível a todos aqueles que têm um coração rendido à presença do Senhor. Nós estamos vivendo uma geração que tem muitas informações sobre Deus. Mas será que todas essas pessoas que têm informações sobre Deus realmente conhecem Deus de uma forma íntima, de uma forma pessoal? É diferente, meus irmãos, saber sobre Deus e andar com Deus. Há uma diferença muito grande. Você pode saber muita coisa sobre Deus. O inimigo da nossa alma sabe muita coisa sobre Deus, porque ele conhece a Bíblia de capa a capa. Mas ele não anda com Deus. Ele não tem comunhão com Deus. O Senhor, meus irmãos, vai revelar os seus caminhos para os que o temem.
O temor do Senhor não é medo, mas reverência, é reconhecer a santidade, é estar submisso. Será que o nosso coração está submisso a Deus? Ou nós só obedecemos a Deus quando convém a nossa própria vontade? Será que nós priorizamos o reino de Deus ou colocamos o reino de Deus de acordo com a nossa vontade, as nossas escolhas, aquilo que nós achamos que deve estar? E justificamos muitas vezes dizendo: o Senhor conhece o nosso coração. Sim, Ele conhece. Confiar em Deus, confiar em Sua palavra e escolher obedecer mesmo quando ninguém está olhando. Por saber que Ele está sondando o nosso coração, que Ele está vendo as nossas prioridades. Se Ele está como prioridade na nossa vida, se o reino está como prioridade em nossos corações. E só quem pode ver isso, meus irmãos, é Deus. Deus vê o seu coração, Ele vê o meu coração. A palavra vai dizer em Êxodo 33:11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com um amigo. Oh, aleluia! Imaginemos isso. É tão tremendo, tão maravilhoso. E Moisés não era um homem perfeito, não, com certeza não. Mas ele cultivava uma vida de busca constante pela presença de Deus. Nós podemos observar isso através da palavra. João 14:15 vai dizer: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. A amizade, queridos, a intimidade é construída pela obediência. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, limpai o coração. Tiago 4:8. A promessa está aí. Quem busca o Senhor vai encontrar a sua presença. Mas que busca é essa? Que intimidade é essa? Ela vai ser cultivada todos os dias, através da oração, da meditação na palavra, da obediência, da presença, a sensibilidade ao ouvir o Espírito Santo. Quando Ele diz não, quando Ele diz sim. Muitas vezes nós queremos adequar aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo com a nossa vontade. Meus irmãos, que possamos caminhar com Deus e aprender a discernir a sua voz, a sua direção e o seu propósito. Que hoje, nesse dia, nós possamos separar o Desperta Débora, que é o ministério de mães de oração, mães de joelho, filhos de pé. Estabelece, os nossos corações, na verdade sugere aos nossos corações, porque é a escolha de cada um, que pelo menos 15 minutos, o que são 15 minutos das suas 24 horas que Deus nos concede? Então hoje, nesse dia, nesse domingo, esse dia que a palavra está chegando aí ao seu coração, separe pelo menos 15 minutos exclusivamente para estar na presença de Deus. Desliga o seu celular para ele não tocar. Abra a sua Bíblia. Leia esse Salmo 25 vagarosamente, meditando, perguntando ao Senhor quais as áreas da sua vida que Deus deseja aprofundar a comunhão contigo. E antes de qualquer pedido que você possa fazer, só agradeça, só adore pela fidelidade que Ele tem para conosco, queridos. Sabe, muitas vezes as bênçãos é como se fossem presentes de Deus para nós. E muitas vezes, sabe quando você ganha um presente que você não dá muita atenção, porque a embalagem não era tão bonita quanto você esperava, e aí você não dá aquele devido valor até que você abra aquele presente. E quando você abre, o que está dentro daquele uma caixa, ou hoje se usa muito aquelas sacolinhas, tão bonitas, as sacolas lindas, mas às vezes
O que é lindo por fora pode não ter um conteúdo tão bonito quanto a embalagem. E por vezes a embalagem que não é tão bonita pode ter um tesouro preciosíssimo por dentro. Será que você entende isso? Deus nos concede presentes todos os dias, que são as bênçãos que Ele tem para nós. Hoje, meus amados, valorize o presente que Deus está te dando. O maior deles é o dom da vida. O maior deles é a presença dEle em nós, através de nós, para que vidas sejam alcançadas. É fazermos parte da grande comissão, é declararmos, é proclamarmos o ide do Senhor, é fazermos a vontade dEle, é priorizarmos a Ele. Não adianta a gente declarar com os lábios se o nosso coração não estiver disposto, disponível e submisso a fazer aquilo que a palavra dele revela a nós. E se conhecemos a palavra, nós vamos priorizar por obedecer a palavra. O maior presente que Deus nos oferece não é a resposta às nossas orações, é a presença, é a própria presença dele em nós, aleluia. Então, queridos, que possamos descobrir que caminhar com ele vale mais do que qualquer conquista que possamos ter nessa terra. E o convite está aberto. Ele diz: vinde, vinde a mim, cansados, sobrecarregados, aflitos, ansiosos, todos que querem estar na presença de Deus. Venham todos, porque não há acepção, diz a letra de uma canção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. Aleluia. Então busquemos ao Senhor com toda a sinceridade do nosso coração e escolhamos hoje viver uma fé marcada não apenas pelo conhecimento da palavra. Ela é importante porque é através da palavra que nós vamos obedecer ao Senhor. Mas é necessário o conhecimento da palavra para ter uma comunhão profunda e constante com esse Deus da aliança. Que o Senhor ministre profundamente ao seu coração nesse dia, tarde, noite, desse domingo ou talvez esse dia que você esteja ouvindo. E se você ainda não conhece esse Deus, permita-se desejá-lo, querer saber quem é esse Jesus, aleluia. Renda-se a Ele, entregue-se a Ele. Ele está aí, Ele bate a porta do seu coração. E Ele é educado, Ele só vai entrar se você abrir a porta e disser: reina, Senhor, reina em minha vida, reina em meu coração, transforma os meus pensamentos. Que seja assim, queridos. Em nome de Jesus. Pai querido e amado, queremos te agradecer, Senhor, porque através de Cristo Jesus nós temos livre acesso à sua presença. Nós podemos entrar na sala do trono, nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho conquistado, Senhor, através do teu sangue, o sangue carmesim, Senhor, por meio do teu sofrimento ali naquela cruz, ó Deus, nós podemos hoje estar na presença do Pai. Que possamos valorizar, Senhor, esse preço tão grande que foi pago por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos chama para viver uma religião, o Senhor nos chama para um relacionamento vivo, verdadeiro. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, como diz o salmista no Salmo 90, de forma que possamos alcançar corações sábios. Corações que andem em temor, em reverência, em obediência, em submissão ao Senhor, à autoridade do Senhor. Livra-nos, Senhor, de uma vida espiritual superficial, Pai. Desperta em nós o desejo de te conhecer, o desejo de te obedecer, Pai. O desejo de dizer não à nossa vontade, aos nossos desejos do nosso coração, Pai. Ah, Deus, aquilo que nós queremos para aquilo que o Senhor quer de nós. Aleluia.
Que o teu Espírito nos conduza, Senhor, à verdade da tua palavra. Revele a tua vontade e fortaleça a nossa fé para permanecermos firmes, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às nossas vontades, Senhor, a vontade da nossa carne, os nossos desejos do coração, para, Senhor, obedecer à tua vontade, Senhor. Seja estabelecido o teu reino, Senhor, em nós e através de nós. E que a nossa maior alegria seja estar em tua presença e ouvir a tua voz. Assim oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Queridos, daqui a pouquinho nós vamos estar na Kingdom Church Niterói, Kingdom Church Maricá. Visite nossas redes sociais, venha fazer um passeio ali através do nosso Instagram, do YouTube, nosso canal ali da igreja para transmissão dos cultos ao vivo. Mas Jesus, ele quer que você esteja nos átrios dele, na presença dele, em comunhão, ali juntando juntamente uns com os outros. Cremos que Deus, ele manifesta a sua presença, aleluia. Então, meus irmãos, nós teremos um grande prazer em receber você em uma das nossas igrejas. E amanhã, nosso café espiritual, nosso devocional diário de segunda-feira, início da semana, e que você possa estar conosco todos os dias. Se essa palavra ministrou o seu coração, compartilhe a palavra com mais alguém, e que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa, para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom Adonai.